Oi, gente. Sou Abud de Física e nós hoje vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. São 5 os fenômenos: reflexão, refração, difração, interferência e polarização. Vamos começar. Reflexão de ondas. A reflexão é quando a onda incide em uma superfície e volta ao meio de incidência. Observe, quando a onda bate e volta, nenhuma característica dela muda. Não muda a sua velocidade, não muda seu comprimento de onda, nem muda a sua frequência. Os vestibulares costumam cobrar reflexões em meios unidimensionais. Quando eu falo em meio dimensional, eu falo em uma corda. Essa corda pode ter extremidade fixa ou extremidade móvel. Se a extremidade for fixa, observe, a reflexão se dá com inversão de fase. O que explica isso? A lei da ação e reação. Para toda ação, existe uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Mas, se a extremidade for móvel, ocorre essa mesma reflexão sem inversão de fase. Então, observe. Resumindo, toda vez que existe reflexão em meios unidimensionais, ela pode ocorrer de duas formas. Com inversão de fase, extremidade fixa, sem inversão de fase, extremidade móvel. Refração. Refração é quando a onda muda de meio. Ao mudar de meio, ela muda sua velocidade, seu comprimento de onda, mas não muda a sua frequência. A frequência de uma onda não depende do meio que ela atravessa. A frequência é uma característica da onda, depende da fonte que a produziu. Então, observe a figura. Eu tenho aqui as ondas sofrendo reflexão e refração, porque toda vez que existe refração tem reflexão, mas ao sofrer refração, ela muda de meio, muda de velocidade, muda a distância percorrida, mas a frequência permanece constante. Também em refração, é comum cobrar refração em meios unidimensionais. Temos dois casos. Se ela passa uma corda menos densa para uma corda mais densa. Ao passar de uma corda menos densa para uma corda mais densa, observe como eu falei antes. Sempre que tem refração, tem reflexão. Eu tenho dois pulsos. Um pulso refratado e um pulso refletido. Observe que o pulso refratado houve uma redução na velocidade, o meio mais denso. E o pulso refletido, devido à maior inércia desse meio mais denso, ocorre reflexão de fase. Então, ao passar da corda menos densa para mais densa, a onda refratada perde velocidade e a onda refletida se dá com fase invertida. E se for ao contrário, se passar do meio mais denso para um meio menos denso. Ao passar de um meio mais denso, maior velocidade ou menor velocidade, para um meio menos denso, ela vai ganhar velocidade. Ela ganha velocidade no meio menos denso, mas observe de novo, eu tenho um pulso refletido. Então existem dois pulsos, como sempre. Um refratado, maior velocidade, e um refletido, sem que haja inversão de fase. Quando a refração ocorre de um meio mais denso, da corda mais densa, para a corda menos densa, ocorre refração com grande velocidade e reflexão sem inversão de fase. Terceiro fenômeno, interferência. Interferência é quando ondas de mesma frequência se interceptam. Essa interferência pode ser de duas formas, construtiva ou destrutiva. Observe, eu tenho duas ondas aqui com amplitudes diferentes, mas de mesma frequência, caminhando em sentidos opostos. No momento que elas se cruzam, ocorre um aumento da amplitude, eu chamo isso de interferência construtiva. No ponto onde ocorre o encontro das ondas, a amplitude vai ser a soma das amplitudes de cada onda. Aí você pergunta, Abud, o que acontece depois que elas se cruzam? Cada onda prossegue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Agora, a interferência pode ser também destrutiva. É quando eu tenho ondas de mesma frequência, mas com fases opostas. Olha a figura. Eu tenho duas ondas com fases opostas invertidas. No momento que elas se cruzam, a amplitude agora vai ser a subtração das amplitudes das ondas. Então, eu vou ter uma redução da energia naquele ponto. Depois que elas se cruzam, cada uma prossegue seu caminho da mesma forma que estavam antes. Mas existe um caso de interferência bem interessante. E se as ondas tiverem amplitudes iguais? Se elas tiverem amplitudes iguais, a interferência destrutiva vai ser completa
No ponto onde elas se cruzam, uma anula a outra. Um exemplo disso. O piloto de caça tinha um problema por conta da barulho da turbina em não ouvir as mensagens que lhe eram postas. O que eles fizeram? Colocaram um microfone, gravando o barulho da turbina e jogando esse som invertido para dentro da cabine. Anulava-se o som completamente. Além disso, temos a difração. Difração é quando a onda consegue contornar obstáculos. Mas toda onda contorna obstáculo, observe. Esse rapaz está falando com o outro através de um muro. A onda consegue contornar o muro. Mas se a gente começar a aumentar esse muro, tem uma hora que ela não vai conseguir mais. Existe um limite para a difração. A difração só ocorre quando o comprimento da onda for maior ou igual ao tamanho do obstáculo por qual ela vai passar. Então veja, para que haja difração, eu tenho que ter um comprimento de onda maior que a dimensão do obstáculo ou orifício pelo qual a onda vai passar. Se for menor, a onda não vai ser difratada, ela vai ser refletida, ela bate e volta. Exemplo, exames de ultrassonografia. Por que eu uso ultrassons? É porque eu não quero ouvir o som? Não é só por isso. Eu uso ultrassom porque o som é uma onda, nesse momento, é uma onda de alta frequência. Como tem alta frequência, ela tem um pequeno comprimento de onda. Ondas de pequeno comprimento de onda não sofrem difração com facilidade. Eu quero ver a imagem do seu órgão. Eu tenho que fazer com que a onda bata e volta. Então eu tenho que impedir a difração. Por isso o exame de ultrassonografia. Outro fenômeno da difração, olha aqui um outro exemplo de difração, está passando por uma fenda. Observe que depois que a onda passa por uma fenda, ela se estende, ela alcança uma região maior do que a região alcançada anteriormente. Isso, a difração pode ser em fendas ou em obstáculos. Polarização. Quem é que nunca viu um filme 3D? Polarizar uma onda é fazer uma onda vibrar apenas em uma única direção. Então veja só, eu tenho aqui uma onda que está vibrando em várias direções. Ela vai passar por dois filtros. Um filtro que permite só ondas verticais, então ela foi polarizada, passou a vibrar em uma outra direção, e esse sinalizador. Ora, se eu polarizei realmente a onda na vertical, esse sinalizador horizontal não permitiria que a onda passasse. É verdade? No filme 3D, você tem duas lentes dessa forma. Uma polariza a luz em uma direção, a outra polariza a luz em outra direção, e ao juntar os dois olhos dessa polarização, você tem a noção de tridimensionalidade. Você engana seu cérebro com a polarização. Exemplos disso, polarização. Isso é usado também. Uma coisa importante que eu esqueci. A polarização é um fenômeno exclusivo de ondas transversais. Perceba, toda onda sofre reflexão, refração, difração e interferência. Mas nem toda onda pode ser polarizada. Por exemplo, o som é uma onda longitudinal. Já vibra em uma direção. Não tem como polarizar. Polarização é exclusivo de ondas transversais. Observe essa figura. Isso aqui foi tirado de uma oficina, através de um vidro, com uma máquina comum, uma máquina fotográfica comum. Repare que tem muitas ondas sendo refletidas, então, consequentemente, a imagem não é nítida. Quando eu coloco um filme polarizador, fazendo com que a onda vibre em uma direção, eu consigo ter uma imagem muito mais nítida. Eu diminuo a parcela de luz refletida, aumento a parcela de luz refratada por polarização. Queridos, é isso. Até uma próxima.